A garota popular da escola levou o garoto tímido para o seu quarto no primeiro encontro. Eu sou o tio Rock. Deixa seu like e bora lá! Já começamos com um nerdola no quarto de Runa, enquanto ela tira a roupa. Ele fica completamente desnorteado, sem entender a situação, enquanto Runa também se mostra surpresa, pois já assumia que iriam direto para os finalmentes. Mas antes de qualquer coisa, voltemos um pouco no tempo. Na sala de aula, a professora menciona um formulário que deve ser preenchido sobre a reunião de pais. Enquanto isso, Ryuto está no seu canto observando Runa, que conversa animadamente com as amigas. Durante esse momento, acaba ouvindo alguns garotos comentando como deve ser simples namorar Runa, pois ela troca de parceiro a cada 2 ou 3 meses. Com isso, deduzem que ela é do tipo que não consegue se satisfazer com apenas um rapaz. Ao escutar aquilo, Ryuto sente um aperto no peito, já que esse boato circula desde seu primeiro ano na escola. No entanto, se convence de que alguém como ele jamais teria chance com ela, de qualquer maneira. Ele volta a refletir sobre si mesmo e se vê apenas como um estudante introvertido do segundo ano. Então, começa a contar nos dedos quantas pessoas conversaram com ele desde o início das aulas e percebe que só interagiu com colegas tão reservados e esquisitos quanto ele, como Ichi e Nichi. Além disso, nota que foram apenas esses dois, já que sua vida social praticamente não existe. Para a surpresa do nosso protagonista azarado, a garota que ele gosta acaba falando com ele. Ele fica completamente paralisado, mas descobre que ela só queria pegar emprestada sua lapiseira. Apenas esse breve instante já é o suficiente para deixá-lo completamente transtornado. Enquanto Runa escreve no papel, Ryuto não consegue evitar de espiar a sua silhueta, mas logo percebe que está encarando demais e tenta disfarçar. Nesse instante, recorda que Runa sempre trata todos de maneira igual, sem discriminar ninguém. E é exatamente por isso que ele a admira tanto. Assim que termina de usar a lapiseira, ela agradece pela gentileza, sorrindo suavemente para ele. No momento em que Ryuto vê aquele sorriso encantador, sente seu coração disparar e, em questão de segundos, se vê completamente envolvido por ela. No intervalo, lá está Ryuto com seus amigos esquisitos. Ichi comenta que assistiu a transmissão inteira de Ken, enquanto Nichi reclama que não conseguiu acessar o jogo a tempo porque dormiu demais. Por isso, nem teve chance de entrar na vila de Ken. Para se distrair, acabou jogando outra coisa e quase perdeu a hora da escola. Eles continuam discutindo sobre esse jogo peculiar, que abriu inscrições justamente quando estavam no período de provas. A conversa muda para o desempenho escolar, já que ninguém tem tido tempo para estudar. N conta que seus pais o proibiram de jogar caso suas notas fossem ruins, enquanto Is está ameaçado de ter o plano do celular cancelado. Para animar o grupo, Ryuto tenta encorajá-los dizendo que devem acreditar nos seus resultados. Seus amigos entram no clima, e Nichi propõe um desafio. Aquele que tirar a nota mais alta poderá dar uma ordem aos que tiverem as piores notas. As avaliações são entregues, e como esperado, Nichi e Ichi ficam entre os piores da turma. Sem perder tempo, eles lembram Ryuto do acordo e impõem sua primeira ordem. Ele deve se declarar para a garota de quem gosta. Ryuto não entende o motivo disso, e Ichi explica que como ele é muito desajeitado, provavelmente será rejeitado de forma humilhante. Nichi complementa dizendo que ele precisa experimentar o gosto da derrota, assim como eles sentiram com suas notas péssimas. Desesperado, Ryuto tenta escapar, alegando que não gosta de ninguém. No entanto, Runa vem à sua mente naquele instante e seu silêncio acaba revelando tudo. O sinal toca, e o garoto se esconde atrás de uma árvore, lamentando ter aceitado esse desafio sem sentido. Mas ao olhar para seus amigos, sente que eles são importantes para ele. Sem eles, estaria completamente isolado. Além disso, vê essa situação como uma oportunidade para confessar seus sentimentos e ser rejeitado de uma vez por todas, para então seguir em frente. Ele encara esse desafio como se fosse um vestibular no qual já sabe que não tem nenhuma chance de passar. Bem, ele tinha a sensação de que ela não viria ao seu encontro, mesmo tendo deixado um bilhete em seu armário. Mas para sua surpresa começou a ouvir passos. E sim, era ela. Ela vinha brilhando em sua direção e perguntou se o bilhete era dele. Ele confirmou, e Runa sorriu, achando engraçado o modo formal com que ele falava, já que eram colegas de classe. Então ela se aproximou mais e questionou o que ele queria conversar com ela, mas ele ficou sem palavras e só pensou o quanto ela era bonita. Nesse momento ele se perguntou como uma garota tão atraente poderia ser tão gentil com alguém excluído como ele. Ele tentou confessar seus sentimentos, mas sua voz falhou na primeira tentativa. No entanto, determinado, ele tentou novamente e conseguiu dizer que gostava de Runa. Ela perguntou o que ele achava dela e ele respondeu que achava ela bonita. Enquanto isso, ele sentiu como se estivesse tentando esconder sua vergonha de forma inútil. A única coisa que ele queria era que Runa o rejeitasse logo para escapar daquela situação constrangedora. Mas por sorte, ela aceitou namorar com ele, dizendo que agora estava solteira, então não via problema nisso. Ao ouvir isso, ele soltou um grito surpreso com a resposta, pois para Ryuto aquilo parecia um sonho, ou talvez ele estivesse imaginando tudo. Ele começou a achar que Runa estava apenas brincando com ele.
No entanto, ela se aproximou ainda mais e perguntou se ele queria ou não namorar com ela. Depois de continuar se questionando se aquilo era real, ele finalmente respondeu: sim. Runa então o convidou para irem embora juntos, deixando seus amigos frustrados, pois esperavam vê-lo humilhado, mas ele acabou de sair com a garota mais popular da escola. No caminho, Ryuto ainda sentia como se estivesse sonhando e não sabia se realmente estava caminhando ao lado de Runa. Ela tentou puxar conversa, perguntando como se pronunciava seu nome. Quando ele respondeu, ela o elogiou, dizendo que seu nome era muito bonito. Ryuto colocou a mão no peito para tentar se acalmar, pois em sua mente ele ainda acreditava que a qualquer momento ela o rejeitaria. Ela perguntou se eles já haviam conversado antes, e ele se lembrou de quando ela pediu a lapiseira. Ryuto pensou que, se contasse essa história, ela o acharia estranho, então disse que, na verdade, nunca haviam conversado. Ele então perguntou por que ela havia aceitado namorar com ele, pois ainda achava tudo aquilo muito estranho para ser verdade. Ele se lembrou de uma vez em que foi rejeitado por uma garota que só o via como amigo, e achava que o mesmo aconteceria agora. Ele disse a ela que duvidava que Runa gostasse dele, pois até pouco tempo atrás ele era praticamente invisível para ela. Runa explicou que estava começando a conhecê-lo agora, assim como ele começaria a conhecê-la. Ela lembrou dele ter dito o mesmo para ela anteriormente. Ryuto comentou que aquilo tinha sido uma reação muito superficial para ela realmente gostar dele. No entanto, Runa o tranquilizou, dizendo que ainda não se apaixonou por ele, pois não é o tipo de pessoa que se apaixona facilmente. Ela então começou a descrever os tipos de homens com quem ela costuma se envolver, e as descrições deixaram Ryuto surpreso, pois percebeu que ela realmente tinha critérios bem definidos para os rapazes com quem se relaciona. Ela explicou que não basta simplesmente ouvir um "eu gosto de você", como ele havia dito, e ele perguntou se isso seria muito superficial para ela. Ela respondeu que não via problema nisso, pois mesmo sendo uma expressão de sentimento superficial, ainda demonstrava que havia um certo clima entre as duas pessoas e o desejo de se conhecer melhor. Para Runa, uma boa maneira de conhecer alguém é começar a namorar, pois, mesmo que o relacionamento comece com sentimentos mais rasos, com o tempo esses sentimentos podem se intensificar. Ryuto percebeu que Runa conseguia atrair muitos namorados, não apenas por ser popular, mas também porque ela era mais aberta e aceitava o gostar de diversas formas. Ela explicou que ainda não se apaixonou de forma profunda por ninguém, mesmo depois de ter se relacionado com a pessoa por um longo tempo. Quando Ryuto perguntou o motivo, ela respondeu que os homens se cansam dela, pois ela é muito leal quando está em um relacionamento. Ela disse que se um garoto a pedisse em namoro enquanto ela já estivesse com alguém, ela recusaria na hora. Quando chegaram à estação de trem, Ryuto se lembrou do boato de que Runa não durava muito tempo com nenhum namorado e também se recordou do que seus colegas de classe disseram sobre ela ser bem ativa. Ela desceu na sua estação e ele se despediu. Runa então perguntou se ele não a levaria para casa, e ao chegarem à porta, ele se despediu, virando-se. Porém, ela disse que não havia ninguém em sua casa e o convidou a entrar. Ryuto, sem saber o que fazer, engoliu seco e perguntou se não havia problema. Ela respondeu que não, pois agora eram namorados, e o primeiro lugar para onde eles iriam seria o quarto dela. Runa pediu para ele se sentar e ficar à vontade, enquanto ela foi até a cozinha buscar algo para beber. Ryuto, ainda incrédulo, observava o quarto dela, maravilhado. Ele estava sozinho no quarto da garota que gostava, e aproveitando a oportunidade, tentou olhar dentro da gaveta de roupas íntimas dela. No entanto, quando ela chegou, ele rapidamente disfarçou, dizendo que havia tropeçado na gaveta que estava aberta. Runa pegou uma de suas camisolas e a mostrou para ele, dizendo que a comprou com suas amigas recentemente. Ele se sentiu aliviado. Aquela não era a gaveta de roupas íntimas, mas ainda assim, Ryuto aprendeu a lição de não mexer nas coisas dos outros sem permissão. Runa pediu para ele se acomodar, mas ao olhar ao redor, ele percebeu que não havia outra opção além de se sentar na cama. Isso o deixou nervoso, pois sentia que perderia o controle se ficasse ali, perto de uma garota tão atraente. Runa, percebendo sua inquietação, perguntou se ele era do tipo que não tomava banho antes de se encontrar com alguém. Ela então começou a tirar a roupa, explicando que estava um pouco envergonhada, pois havia acabado de praticar educação física e talvez estivesse suada. À medida que falava, ela foi retirando mais peças de roupa na frente dele. Ryuto ficou completamente perdido e se perguntou se realmente perderia a virgindade naquele momento. Mas, apesar de tudo parecer favorecê-lo, ele parou e questionou o que ela estava fazendo. Runa, surpresa, achava que já estavam prontos para dar o próximo passo. Ryuto explicou que ainda achava que era cedo demais, considerando que até pouco tempo atrás eles nem sabiam o nome um do outro. Ele perguntou se ela não se importaria de fazer isso com alguém como ele, mas ela respondeu que agora eram namorados. Mesmo assim, Ryuto ressaltou que ela ainda não o conhecia completamente. Ele poderia ser um cara com intenções ruins,
Mas Runa, sorrindo, comentou que sempre pensou que todos os meninos, ao ficarem sozinhos com suas namoradas, estivessem pensando em sexo. Ryuto tentou explicar que ele era diferente. Para ele, o namoro deveria ser algo mais profundo e especial. Portanto, aquele não era o momento certo para seguir adiante com algo físico. Ele ainda perguntou se ela realmente queria fazer isso, mas Runa admitiu que não sabia. Para ela, o namoro parecia ser, em grande parte, sobre esse tipo de coisa, quase como uma obrigação. Ela comentou que se uma namorada não deixasse o namorado fazer isso, ele provavelmente procuraria outra garota. Ao ouvir isso, Ryuto se lembrou de algo que ela havia dito. Seus ex-namorados sempre a deixaram porque se cansaram dela. Ele pensou que talvez os homens a vissem como fácil demais e, por isso, logo perdiam o interesse e buscavam outras garotas, especialmente aquelas mais extrovertidas e confiantes.